16ª aula, aula de ajuste de curvas. Primeira parte. Nós vimos que interpolar uma função consiste em substituir uma determinada função por outra com o objetivo de realizar ou facilitar certas operações. A necessidade de se efetuar essa substituição surge em várias situações, como nós vimos. Por exemplo, quando são conhecidos somente os valores numéricos da função para um conjunto de pontos, é necessário calcular o valor da função em um ponto não tabelado, um ponto intermediário, dentro do tabelamento, entre dois pontos, por exemplo, desse tabelamento. Ou precisamos de uma função que seja mais próximo possível de f para uma determinada operação, como uma integração. Nós vimos isso. E essa função g, que substituía f do tabelamento, tem que coincidir com f nos pontos do tabelamento. Dado, por exemplo, um x2 do tabelamento, g de x2 tem que ser igual a f de x2, isso é que nós vimos. Mas a interpolação não é aconselhável quando é preciso obter um valor aproximado da função em um ponto fora do intervalo de tabelamento, que é a questão da extrapolação. Não é aconselhável. Uma outra situação em que não devemos utilizar a interpolação é quando os valores tabelados são resultados de algum experimento físico. Ou seja, esses valores contêm erro. É inerente ao processo de medida, qualquer um. Existe um erro envolvido. Nesse caso, nós precisamos ajustar essas funções tabeladas, uma função que seja uma boa aproximação para os valores tabelados, não é necessário que forneça o mesmo valor de f para os vários x do tabelamento, mas que esteja próximo e que nos permita extrapolar com certa margem de segurança. Para ter uma ideia do que nós vamos fazer, vamos considerar esse experimento que é clássico na disciplina de Física 2, que é determinar a constante elástica da mola. Nós partimos da expressão F igual a Kx, ou seja, nós estamos partindo de que a mola se distende dentro de um limite em que a lei de Hooke é válida, e escrevemos F é igual a Kx. F é a força que distende a mola, X é o quanto distendeu quando F é aplicado, e K é a constante elástica, uma característica da mola. Então, nós queremos fazer um experimento que nos forneça x em função da força que é aplicada e construir um gráfico de f em função de x. A partir da reta que é traçada, nós podemos calcular o coeficiente angular, que é o k. Bom, então, esse é o experimento que veio desse site da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que temos esse gancho onde colocamos os pesos, o que provoca o deslocamento dessa mola. Aqui colocado o primeiro peso, houve o deslocamento de 0 dessa peça metálica para em torno de 11 milímetros. Nós marcamos aqui. Colocado P1, que é igual a M1G, nós obtemos o deslocamento x1. Colocado um outro peso, e temos agora um total de P2, nós provocamos um deslocamento a partir da origem de x2. E assim por diante. Bom, com isso nós podemos montar esse gráfico, onde eu começo a colocar os pontos, dada a função que está, dado o peso que está no eixo y, qual é o deslocamento correspondente do que eu coloco no eixo x. Então, essa reta vermelha pode ser interpretada como uma haste metálica, a gente pode pensar assim, em que eu posso girar no sentido anti-horário ou horário, de forma que ela passe o mais próximo possível de todos os pontos. Feito isso, feito esse ajuste, nós podemos tomar a tangente desse ângulo que a reta faz com o eixo do x e nós obtemos o k. Por exemplo, aqui, ΔP sobre ΔX. Nós temos o valor, então, da constante elástica, dado pela tangente de θ. Como eu falei, ΔP sobre ΔX. Nesse gráfico que está aqui. Mas cabe a pergunta, e como fazer esse cálculo corretamente, não com ajuste através
da vista, do olho, usamos o olhômetro para fazer aquilo. O cálculo preciso é dado pelo método dos mínimos quadrados que passamos a ver a partir de agora. Seja uma função f de x tabelada em m pontos distintos, x1, x2, etc., xm, e n funções g1, g2, etc., gn, que conhecemos o aspecto analítico, sabemos a dependência explícita com a variável independente x. Queremos aproximar essa função f de x por uma g de x que seja uma combinação linear dessas funções gi que são conhecidas e que se aproxime ao máximo de f. Então nós escrevemos o g de x dessa forma, em que temos que ajustar os ci's, ou seja, c1, c2, etc., cn, de forma que g esteja o mais próximo possível de f. Bom, para fazer esse cálculo, em que as constantes c1, c2, etc., são as incógnitas do problema, eu preciso definir norma. Se eu estou falando da distância entre duas funções, eu preciso definir norma, e para isso eu preciso definir, primeiramente, o produto interno, a partir do qual eu defino a norma. Isso é exatamente o que vocês estão vendo em álgebra linear ou vão ver. Seja o espaço vetorial f das funções reais de uma variável real definida nos n pontos xi de um dado tabelamento. Definimos o produto interno entre duas funções f1 e f2 de f por, eu represento com essa notação que se chama bracket, do bracket em inglês, tá? Isso aqui é o bra, e do lado direito é o cat. B-R-A-K-E-T. Então nós definimos como a soma dos produtos de f1 e f2 em todos os pontos do tabelamento. f1x1 vezes f2x1 mais f1x2 vezes f2x2 até f1xn vezes f2xn, que a gente pode representar dessa forma condensada que está aqui. f1 vezes f2 aplicado em xi, com i variando de 1 a n. Dessa forma, nós definimos o produto interno de f1 por f2. Em relação a esse produto interno, nós podemos definir a distância entre duas funções. Porque nós precisamos dessa distância, porque nós queremos que ela seja mínima. Lembram-se de f e de g, onde g é escrito como combinação linear de gi, que nós conhecemos a expressão, a forma analítica delas. Então, nós definimos a distância, ou a norma, de f1 menos f2, como a raiz desse somatório de f1 de xi menos f2 de xi ao quadrado. Basta lembrar que a norma, vocês devem ter visto em álgebra linear, a norma do vetor u é a raiz quadrada do produto interno de u por ele mesmo. Tá? Então eu estou usando essa definição em 4.11 para escrever 4.12, que é facilmente verificável. Tá? Fim da primeira parte.